Saiu na semana passada o modelo de inteligência artificial mais inteligente que existe. E quem testou não tá elogiando, tá reclamando. E não é do preço que caiu pela metade, obviamente. É da sua personalidade. Bem-vindo ao IA Panorama, eu sou Rodrigo Coppi, eu ajudo pessoas e empresas a usar IA no dia a dia. Hoje o vídeo é sobre uma coisa só, o Claude Opus 5, o que tá rolando com ele, o que eu achei usando e se vale a pena trocar. No fim eu passo o resto da semana, que foi um pouco menos agitada dessa vez. Bom, a Anthropic lançou o Claude Opus 5 e ele assumiu o topo, e chegou lá cobrando metade do preço do Fable 5, que era o carro-chefe deles até agora. Metade. Bom, por esse preço não tem discussão, ele ganhou. E se você paga o plano mensal, muda mais ainda. Desde 20 de julho, o Fable não vem mais incluído no plano Pro, você paga a parte. E mesmo no plano Max, você só pode gastar metade do seu limite semanal com ele. Ou seja, para a maioria das pessoas, o Opus 5 não é só mais barato, é o que dá para usar. Só que quem testou antes do lançamento não tá tão empolgado. O time da Avery publicou um vídeo com esse título: Testamos o Opus 5, é frustrante, com lampejos de brilhantismo. A frase foi essa: é um modelo difícil de amar, para no meio, discute com você, e o motivo que eles dão é ótimo, herdou a teimosia do Fable, mas não herdou toda a sua inteligência junto. Aí, quando ele te contraria, às vezes ele tá certo, e às vezes ele só tá sendo chato. Mas o que importa não é o que eles falaram, é o que fizeram depois. Continuaram usando outros modelos. 80% do dia no ChatGPT 5.6 e o resto no Fable. 0 no Opus 5. E aí a Anthropic fez uma coisa curiosa. Publicou junto com o modelo um guia ensinando a conversar com ele. Manual para você lidar com a personalidade do próprio produto. E lendo com atenção, aquilo é uma lista de defeitos assinada pela empresa. Tá escrito lá: as respostas dele são mais longas, ele narra o que vai fazer, verifica o próprio trabalho sem ninguém pedir, chama os outros agentes mais do que precisa e multiplica o seu custo de uso. E o melhor de todos, ele pode expandir o escopo da tarefa aplicando o próprio julgamento sobre o que a tarefa deveria ser. Isso quem tá falando é quem vende o produto, tá? Não sou eu. Traduzindo, ele fala demais, avisa tudo que vai fazer, confere o que ninguém mandou, chama ajuda que ninguém pediu e às vezes decide sozinho que sua tarefa era outra. Eu vi um teste de um criador de conteúdo que mostra isso melhor que qualquer outra explicação. Ele pediu para o Opus 5 montar um deck de investidores, pegar a identidade visual de um site e virar uma apresentação. Levou 41 minutos. Sim, 41. Mas quando ficou pronto, era uma das melhores apresentações que o cara já tinha visto feito por IA. Então é isso que eu quero dizer com prolixo. Ele demora, enrola e aí entrega uma coisa que você não esperava. E bateu certinho com o que eu sinto usando. Ele toma decisão sozinho, assume coisas que às vezes nem é verdade e escreve um livro a cada resposta, mesmo eu pedindo para ele ser mais curto. É um saco. Inclusive, quando eu preparava esse vídeo, ele agiu dessa forma. O melhor é que esse mesmo guia já traz instruções prontas para domar isso. Texto pronto para ele ser mais curto, para parar de narrar e travar escopo. E uma delas me surpreendeu. Eles mandam tirar o pedido de conferir o próprio trabalho, porque o Opus 5 já faz isso sozinho. Quando você pede de novo, ele confere 2 vezes e você paga por isso. E não tem muito retorno. Eu peguei tudo isso que o Anthropic fez, organizei tudo em um guia em português claro, e o link eu vou deixar aqui nos comentários para quem quiser entender mais. Enfim, vale trocar? Antes que eu te dê minha resposta, talvez essa pergunta seja errada. E é verdade, em parte, o modelo perfeito não existe mesmo. Mas quando um faz o mesmo trabalho pela metade, para mim isso não é escolher modelo, é escolher o quanto você paga. Para os meus casos de uso, ele entrega bem melhor que o Opus 4.8 e tão bem quanto o Fable. Fala demais? Fala. Argumenta comigo? Muito. Mas o que importa para mim é o resultado, e o resultado sai muito bem feito. Agora, se o Fable custasse o mesmo preço, eu voltava pro Fable na hora, sem pensar 2 vezes. E se um cliente meu perguntar se troca, eu não falo para trocar. Eu falo para fazer como eu faço. Usar o Fable 5 para resolver os problemas mais difíceis e voltar para o Opus 5 para operacionalizar. Seja o Opus 5, o 4.8 ou até mesmo o 4.7. Todos são modelos muito bons. Isso também depende de quantos tokens você tem ali no seu plano. Não adianta escolher o modelo certo se o teu plano acabar na metade do mês. E tem outro custo escondido, refazer o que já funcionava. O time do Avery teve que apagar as instruções que já tinha para começar a usar o Opus do zero. Ou seja, trocar modelo não é só trocar o nome. Enfim, essas foram as minhas conclusões do Opus 5. Agora rapidinho, passando pelo resto da semana. A OpenAI admitiu que o modelo dela escapou ao ambiente de teste e invadiu outra empresa de IA para pegar as respostas de uma prova. A empresa invadida pediu 100 milhões de dólares em computação. E tem especialistas dizendo que pode nem ter sido a IA a ser esperta, pode ter sido a OpenAI configurando mal o ambiente em que ela estava. Essa é boa, um professor nos Estados Unidos escondeu uma armadilha na prova. Letra branca num fundo branco, mandando enfiar a palavra Madagascar num texto sobre a Revolução Industrial. Quem colou no chatbot
bot entregou várias frases absurdas de Madagascar. 32 de 35 caíram. E o mais forte, ninguém precisava descobrir a armadilha. Bastava reler antes de entregar. Bom, e você? Usa o modelo mais caro que existe no mercado, o mais barato que resolve? Me conta aí o que você faz. E se te ajudou esse vídeo, por favor, se inscreva que ajuda muito. Até a próxima!